Bom dia. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Também com você que nos acompanha em casa. Obrigado pelo carinho da sua presença aí. Deus abençoe você e a sua família. Vamos tirar um momento de adoração a Deus, de culto de adoração a Deus. Se você puder, se for possível, foque só no culto. Não deixe que outras coisas desviem o seu pensamento. Tire um momento aí em casa, como se você estivesse aqui na igreja, para adoração e edificação. Tá bom? Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você nessa manhã. Ele diz assim, Salmos 1, primeira parte do capítulo, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Só nessas duas situações, de dia e de noite, já é o suficiente, né? Seria 100% do nosso tempo. Que essa palavra possa falar com você essa manhã. Depois, se você quiser ler o resto do Salmo, ele é bonito, ele acaba orientando ali, mostrando para você qual é o resultado de focar sempre na palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez poder estar aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Obrigado pela comunhão com os irmãos que estão em casa também. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta manhã. Deus, recebe o nosso culto de adoração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero chamar o grupo de louvor. Está trazendo os louvores aí para a gente nesta manhã. Bom dia. Que alegria, né? Estarmos na casa de Deus. E agora, hoje nós estamos no 3º domingo do Advento. E vocês sabiam, né, que lá no Antigo Testamento existia um lugar chamado Santo dos Santos, que eles faziam, Santo dos Santos não, um lugar que era especial para os sacerdotes. Eles iam uma vez por mês com uma corda amarrada, né, na cintura, para falar com Deus. E se não tivesse alguma coisa errada, que a pessoa não tinha consertado, ela morria e eles puxavam pelaquela cordinha. E depois que Jesus veio nesse mundo, né, os santos dos santos se quebrou e a gente pode entrar na presença dele com sacrifício de louvor. E por isso que eu convido vocês a se colocarem em pé para louvarmos junto o nome de Deus, porque é uma bênção, é uma graça, que hoje a gente pode, né, orar diretamente a Deus e estar na presença dele a cada dia com nossas vidas. Sacrifício de louvor.
Que alegria, que privilégio, que nós, como cristãos, sabemos que Jesus veio a este mundo, né? Veio para nos salvar, e por isso que a gente precisa cantar sempre que o Salvador chegou. O Salvador veio até este mundo, mesmo que nós não merecíamos, morreu naquela cruz, né? Mesmo que ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor. E neste momento, por amor, nós podemos dar nossos dízimos e ofertas, nossas sementes também, para abençoar a igreja. E para finalizar o nosso louvor, a gente ainda vai cantar o Cântico de Maria, né, que foi falado lá no primeiro domingo do Advento, bem lembrado pelo pastor Horst. Quando a Maria recebeu o anjo, recebeu a notícia, ela começou a falar que a alma dela engrandecia ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades daquela época. Pensa, naquela época, uma mulher grávida, né, tava noiva. Imagina, isso era... Ela poderia ter sido apedrejada, mas Deus, com infinita graça, com infinito amor, preparou tudo com muito cuidado para mostrar que Ele faz coisas impossíveis, né? Coisas diferentes do que nós pensamos. Muitas vezes o que a gente pensa que é bom não significa que é bom, né? Pensa, uma criança nascer num estábulo, num cústalo. Vocês já entraram num cústalo? Vocês já sentiram o cheiro de como que é dentro de um cústalo? Aquele cheiro de cocô de animal. Lá que nasceu o nosso Salvador. De um jeito simples. De um jeito que nenhum filho de nós aqui nasceu. Ninguém aqui dentro nasceu num lugar assim. E nesse lugar, Deus mostrando que as coisas que para nós parecem reais, parecem tipo impossíveis, para Ele é possível. Ele modifica e Ele faz do jeito que Ele quer. E por isso que nesse momento de Natal, que a gente está, né, se preparando para o Natal, para a chegada, fale para os seus vizinhos, ligue para alguém que você não conhece, que não conhece Jesus, fala, ó, Jesus está vivo, Jesus nasceu por você, Jesus morreu por você, porque é isso que nós precisamos fazer. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar as boas novas e engrandecer com a nossa alma, engrandecer ao Senhor, falando que Ele é digno, que Ele é santo, e é o que nós vamos fazer neste momento.
vez declare que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Querido Deus, continuamos na tua presença, Senhor, te agradecendo porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor é um Deus imutável, Senhor. É um Deus que não muda, Senhor. É um Deus que promete, é um Deus que cumpre, Senhor, com a tua palavra. Mesmo nós sendo homens tão falhos, Pai, tão falhos, o Senhor continua tendo misericórdia, tendo graça sobre as nossas vidas, Pai. É graça, Senhor. É amor, Senhor, que o Senhor demonstra cada dia. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, vir para nascer neste lugar tão simples, tão singelo, que nem a gente falou anteriormente, um lugar simples. E o Senhor confundiu tantas pessoas, confundindo, né, falando que um rei nasceu num lugar tão simples. E Pai, o lugar que o Senhor deseja nascer em cada dia nos nossos corações, Senhor. Pedimos, Senhor, que as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, que a gente possa fazer a diferença, levar o teu amor, Senhor, para que neste momento, em meio a uma pandemia, em meio a tantas dificuldades, nós possamos sentir, Senhor, o teu amor, sentir que as tuas misericórdias se renovam, que o teu amor se renova, Senhor, a cada dia, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas ainda hoje, porque o Senhor cura, porque o Senhor liberta, porque o Senhor traz perdão, porque o Senhor renova casamentos, porque o Senhor traz vida ao morto, Pai, porque o Senhor tem abençoado cada família que está aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, como eu falei antes, é imutável, o Senhor não muda, o Senhor é onipresente. E nós só temos motivos para te agradecer, para glorificar, Senhor, na tua casa nesta manhã. É assim que oramos, sim, agradecidos por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor faz por nós. Amém. Amém. Pode sentar. Já me acostumei com esse pai dele. No começo foi difícil. Domingo passado, né, a gente cometeu um equívoco aqui, né? Já é o terceiro domingo que eu estou dirigindo, não é porque eu sou bonito, pessoal. É também porque eu sou bonito, mas é porque às vezes falta o pessoal aqui, final de ano o pessoal viaja, a gente vai dirigindo o culto aí, vai improvisando, né? Por isso que a gente tem estado bastante aqui. Então, deixa a beleza de lado. É pela necessidade mesmo, tá bom? E domingo passado acabei cometendo um equívoco. A gente falou que era o dia da Bíblia. Na verdade, o dia da Bíblia é hoje. É isso? Tá bom? Já nos corrigiram, tá tudo certo, nos perdoe a falha aí, tá bom? Tenho aqui alguns avisos para dar para vocês também. Dia 20 de dezembro, culto de Natal, às 10 e às 19, tá bom? Então, se prepare, convide seus amigos, vamos ter louvor, adoração, edificação, sempre focando em Jesus Cristo como nosso único Salvador e Libertador. Pode, pastor. Vai ter de manhã, vai ter um sexteiro tocando, e à noite também, tá? Mesmo grupo vai estar tocando. Vai ter uma parte de música de Natal no início do curso. Então, se você ficar atrasado, vai ter. Pastor, fala aqui porque o pessoal que está em casa não ouviu. Então, repetindo, Pai, o pessoal que está em casa, saudação em nome de Jesus. Domingo que vem vamos festejar o Natal nos dois cultos e vai ter uma parte no início do culto da manhã e também da noite.
de um quinteto de cordas e também acompanhado com piano. Vai ser muito bonito, são músicas de Natal. Então, se você puder assistir, convide teus amigos a ligar também, para ouvir o culto e essa também a mensagem e as músicas. Pastor? Então tá. Quarta-feira, dia 30, não terá o culto de oração, já antecipando aí para você ir se programando. Porém, no dia 31, às 20 horas, o culto de encerramento de final de ano aí, tá bom? Também, da mesma forma, uma programação especial, e convide, né, os seus amigos, irmãos, familiares para estar participando com a gente, tá bom? A gente vai ter um momentinho aí de oração. Lembramos aí da Karen, ela fez mais uma cirurgia essa semana, né, Lucas? E a recuperação tem sido boa. Lucas tem compartilhado aí nos grupos, né? E pastor Horst também. Então, os pastores têm acompanhado e a gente louva a Deus, porque essa semana eu vi assim, no grupo lá, Deus ainda tem feito milagres. E Deus tem feito milagres, né? Nosso meio. Louvado seja Deus, né, por tudo isso. Que Deus abençoe os enfermos. Antes da gente orar, só lembrando também, tem alfajor, é isso, Mateus? Então, se você quiser levar um alfajor para casa e contribuir na obra do Senhor, fale com o Mateus ali, se apresse, porque tem pouquinha coisa ali, né, Mateus? Tá bom? Também agradecemos aí o pessoal aí dos hambúrgueres aí, que está uma delícia. Eu deixei o meu para hoje, eu acho que eu me arrependi, porque eu devia ter pego ontem e hoje. Mas enfim, fica para a próxima. Então, louvado seja Deus por esses ministérios, tá bom? Vamos estar orando então, irmãos. Pegue seu motivo de oração, a gente vai ter esse momento aí, porque, como falei a semana passada, ore por alguém, né? Orar por alguém é dizer eu te amo, sem que a pessoa saiba, é abraçar ela sem que ela perceba. Você estar em oração é muito importante, tá bom? Vamos orar, irmãos? Querido Deus, mais uma vez, nos entregamos diante de Ti, nos prostramos aos Seus pés, Deus, que o Senhor possa ouvir as nossas preces e tranquilizar o nosso coração nos momentos de adversidade, de enfermidade, que o Senhor possa nos abençoar também em momentos de alegria, que nunca esqueçamos que tudo vem do Senhor e que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da Tua vontade, ó Deus. Deus, que o Teu Santo Espírito acampe sobre nós, acampe sobre as famílias dessa igreja, as famílias que estão assistindo o culto nessa manhã, tantas outras que frequentam aqui, Deus, e que necessitam de Ti. Deus, que Teu Santo Espírito, Deus, faça morada em nós e que possamos, Deus, mesmo na dificuldade, louvar e engrandecer o Senhor. E que o Senhor possa nos usar como testemunho vivo daquilo que o Senhor pode fazer. Também, Deus, desde já entregamos a vida do pastor Joel na Tua presença, ele que vai trazer a Tua palavra para nós nesta manhã. Pedimos que o Senhor oriente, capacite ele, e que nós estejamos com os corações abertos, Deus, para receber a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, entregamos a Ti esse culto. Amém. As crianças podem sair, podem subir lá para suas classinhas. E o pastor Joel, por favor. Bom dia, gente. Bom estarmos juntos mais uma vez.
Bom dia aos irmãos também que estão em casa. Nesses dias, muitos de nós temos que enfrentar uma maratona. Muitos já estão apelando para a internet, o que facilita muitas coisas. Mas você precisa comprar um presente, não precisa? Ou alguns de nós temos que comprar muitos presentes. São 52 amigos secretos, né, que você tem que comprar presente. Né? Você gasta mais com amigo secreto do que com a sua esposa e com seus filhos, né? E você tem que enfrentar aquela maratona nas lojas Americanas, depois nas lojas Bahia, né? E assim você faz a sua peregrinação. Com aquele risco iminente, né, nos nossos dias de você voltar em casa com uns virusinhos a mais, né? Por isso, talvez a gente vai apelar para a internet. De qualquer maneira, você vai comprar algumas coisas, não vai? Aquela TV 85 polegadas que o seu banheiro precisa. E você precisa, ele não cabe no banheiro, mas você deseja aquilo. É tão bonito aquelas cores e você avalia várias coisas ao comprar um produto, não avalia? A sua procedência, a sua marca, se ele vai entregar aquilo que se propõe, né, aquelas cores maravilhosas que são mais bonitas do que as cores naturais, é uma coisa extraordinária, né? E hoje em dia, quer queira ou não, você avalia principalmente quanto tempo vai durar. Não é que nem aquele produto, né? Dura, né? Eu dou garantia até estragar. Não é assim hoje em dia? Né? Então você... mas você pode adquirir com a garantia estendida, né? Vai até 2 anos aquele produto. Quando você compra um carro, 5 anos de garantia. Nenhuma marca oferece uma garantia como essa. Deve ser bom. Eu lembro, bem, os mais antigos vão se lembrar da primeira linha do Fiat. O Fiat 147, né? Todo mundo queria comprar? Queria. Mas depois... não conseguia vender. Tinha um carro russo, como é que é o nome dele? O Lada. Muita gente comprou, mas era mais fácil você se livrar da esposa do que se livrar daquele carro. Você não conseguia, você casou com ele. Então você avalia essas coisas. Hoje nós vamos observar algumas coisas relacionadas com isso, só que muito mais sérias, muito mais importantes. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. João acabou de escrever, dos versículos, nós vimos isso, foi semana passada, acho que foi, né? Do versículo 12 ao 14, onde João descreveu a realidade e para quem que ele está escrevendo.
São pessoas perdoadas por Deus. Eles conheciam a Deus, conheciam o Pai, tinham vencido o maligno, eram fortes porque permaneciam na palavra. Ele está escrevendo àquela comunidade que ele está cuidando, mas escreve agora alertando sobre uma realidade. Ao escrever, ó, não amem o mundo. Vocês são cristãos, filhos de Deus. E os seus leitores, talvez, à luz de toda aquela influência que ele estava recebendo, lembra-se que na primeira parte do livro, ó, aquele que diz isso, se dissermos aquilo, havia muita conversa, muitas ideias erradas, e talvez muitos daqueles irmãos tinham comprado aquelas ideias. E João falou, não, a realidade de vocês é que vocês são filhos de Deus, eu estou escrevendo para vocês, parem de amar o mundo. Nessa sessão agora, então, aqui nesses versículos, João está fazendo um alerta. Ele vai estabelecer uma relação entre o amor e desejos. E, na verdade, amor e desejo estão intimamente relacionados. Ele vai estabelecer essa relação entre amor, desejo, vontade, os resultados dessas coisas e como isso afeta a vida de uma pessoa. É impressionante como a gente para pensar e ver essa conexão entre o amor, as coisas que amamos e os nossos desejos. Existe um esporte nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, o basquetebol. E o lema da NBA é: eu amo tudo isso. Ou é do McDonald's essa, eu fiz propaganda. Não pode falar, né? A gente não ganha nada com isso, né? É aquela rede, né, mundial, né? Eu amo tudo isso. Por que você ama? Porque você deseja, você gosta daquilo. E muitos de vocês já estão pensando, né? Aquele hambúrguer hoje à noite. Sabe por quê? Você ama aquilo. Porque você deseja aquilo. Então João estabelece isso que é algo da nossa vida. Amamos coisas, amamos pessoas, gostamos de coisas, gostamos de pessoas. E João então está fazendo essa relação entre o amor e os desejos. João estabelece, mas João vai muito mais além e vai estabelecer a relação, as consequências, a essência, a natureza desses desejos e dessas coisas. João vai tratar então de amores da nossa vida. Suas consequências, de onde procedem? Veio daquele país, né? Não deve ser tão bom. Como a gente ouve, né? La garantia soy yo. Quanto tempo? Será que vai me entregar aquilo que está se propondo? João começa então dizendo: não ameis. Não ameis o mundo. Isso poderia ser reformulado como: parem de amar o mundo. Aqueles leitores estavam agindo de uma maneira incoerente e atrapalhando o seu relacionamento com Cristo. Há uma versão americana que diz assim: não coloque o coração de vocês no mundo ímpio. Isso não é uma emoção incontrolável, compulsiva, mas é uma ação decidida. Amar é uma ação decidida. A palavra amar aqui é um verbo muito conhecido. E a palavra amar, ela traz a ideia das afeições que existem dentro de nós.
dentro do nosso coração. Originalmente, essa palavra significava honrar, dar as boas-vindas, algo pelo qual você se afeiçoa. E essa palavra, ela vai ser usada no relacionamento entre pessoas e entre coisas também. E ela não é usada apenas de maneira positiva, mas de maneira negativa também. Essa palavra, por exemplo, diz assim, ó: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra. Ou seja, eles gostavam, era aquele desejo de estar em proeminência. No próprio Evangelho de João diz assim, ó: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Eles gostam, eles desejam aquilo. Demas, por exemplo, diz assim: pois Demas, amando, em algumas versões, o presente século, na NVI, amando este mundo. Então, a palavra amor aqui, ela implica aquela dedicação, aquela afeição, onde você compromete o seu tempo, as suas ações, sua energia, recursos, para de alguma maneira atender e satisfazer o objeto do amor. Você quer agradar aquele objeto ao qual você está dedicando, você se afeiçoou, você está entregando o seu coração, aquilo que você gosta. E nos tornamos muito parecidos com as coisas ou com aquilo que amamos. Por quê? Porque almejamos satisfazer as expectativas daquilo que amamos. Não medimos esforços. E aquilo não nos pesa e sentimos alegria e prazer e nos realizamos nesse processo. Eu conheci um rapaz que para visitar a namorada ele tinha que pegar 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Em média, era meia hora cada uma. Então, né, meia hora vezes 6, dá quantas horas? 3 horas. Né? E às vezes ele só ficava 2 horas com ela. Mas isso era pesado para ele? Não. E se ele não saísse às 11 horas da noite da casa da namorada, ele perdia o último ônibus, aí ele tinha que fazer a pé. Mas ele se importava com isso? Não. Porque ele tinha prazer e se alegrava com aquele tempo. João está dizendo: não sacrifique. Não entrega o teu coração. Não ponha nisso o seu entendimento, a sua força, a sua alma. Porque esse é o primeiro mandamento. E João está dizendo exatamente o contrário aqui. João não está proibindo de amar. Ele não está proibindo ter desejos. O que ele está chamando a nossa atenção é: a que entregamos o nosso coração? A que nos afeiçoamos? Quais são os custos, quais são as realidades daquilo que gostamos e amamos? Ele não proíbe, mas nos chama a avaliar as coisas e as pessoas que entregamos a nossa afeição, o nosso tempo, os nossos recursos, enfim, a nossa própria vida e existência. E então João está nos dizendo: não ameis o mundo. Mas espera aí, Joel, agora não entendi. Porque lá em João 3,16, o que Jesus disse? Deus amou o mundo. E João aqui está dizendo para não amar o mundo. Ahá! Está vendo? Eu sabia que a Bíblia tem uma contradição.
Como é que Deus ama e está dizendo para eu não amar? Por que isso acontece? Porque a palavra mundo, entre muitas cartas e até no nosso linguajar, uma palavra, ela tem diferentes significados e sentidos. E o seu contexto define, e nós compreendemos isso facilmente. Por exemplo, quando eu digo, você deve chegar às 8h30, mas não venha sem meia. Você entendeu o que eu falei? Entendeu. Porque meia, 1 hora significou 30 minutos. E no segundo uso que eu fiz, ela significou um vestimento, uma parte do meu vestuário. E qualquer pessoa da nossa cultura vai compreender isso. Não vai? Assim, a palavra mundo, aqui também tem esse significado. E na carta de João, é outra palavrinha muito importante. Ela ocorre 23 vezes, com diferentes sentidos. Ela já aconteceu, por exemplo, ali em 2:2, quando diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Ali ele está se referindo a quê? Que Jesus Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Qual é a ideia ali? De todas as pessoas. Está uma referência a toda a humanidade. Mas aqui o uso é diferente. Se você for para o capítulo 4, vira a página da sua Bíblia ali, ó, você vai encontrar vários usos. Por exemplo, ali no 4:1, falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Qual é a ideia ali? Em que sentido João está usando a palavra mundo aqui? Lugar, uma cidade, às vezes vai se referir ao planeta, ao mundo, à criação. No próprio capítulo 4, por exemplo, versículo 5, tem o versículo 4, né? É o mesmo sentido. Versículo 5, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Qual é o sentido ali? Ali é uma referência às pessoas que vivem no mundo. É outro sentido. Mas qual desses está aqui? Nenhum deles. Por quê? A palavra mundo também se refere àquele conjunto. Essa é uma expressão que também nós usamos muito. Por exemplo, nós temos alguns músicos aqui na igreja, né? Então existe o quê? O mundo musical, da música, né? O mundo do esporte. Não temos, né? O mundo dos negócios, onde tem então o seu linguajar, as suas leis, os seus procedimentos. Não é assim? Então você encontra dois médicos conversando, né? Eles estão falando em português, mas você não entendeu patavinas do que eles estavam falando. Por quê? Eles estavam usando um linguajar técnico. Ou você, né, pega a Jamie e o pastor Horst aqui, eles estão conversando sobre música. Não, porque a semifusa é assim, porque o andamento é polifônico, não sei o quê. Aí você está pensando, do que eles estão falando? Mas para eles faz todo sentido, né? Quando eles falam de semifusa, você fica confuso. Mas eles sabem, né, do que estão conversando. Então, quando João está usando a palavra mundo aqui, está dizendo exatamente esse sistema de valores mundanos, contrários a Deus, que excluem a Deus, nem sempre. É um sistema muito perverso. Porque às vezes até inclui Deus, a religiosidade, mas de uma forma completamente corrompida e distorcida. Então a palavra mundo também se refere a um domínio, uma organização, onde algo acontece. Mas nesse caso aqui, são aquela estrutura, um sistema de valores, de princípios opostos a Deus. Por exemplo, em 1 João 5,4, quem é que vence o mundo? Aqui não está se referindo à humanidade, às pessoas, ao planeta, a um lugar. Quem é que vence o mundo? É esse sistema que quer se impor
na vida das pessoas, que querem estabelecer seus valores, as suas regras, o seu jeito que deve ser. Então João usa. Então observe que num próprio livro, uma palavra, ela ganha vários sentidos. E a palavra aqui então significa exatamente essa estrutura maligna, perversa, de valores opostos a Deus, que rejeita, que se opõe, é um ambiente hostil a Deus. Ele está organizado sem os princípios, sem os propósitos e sem os valores de Deus. E essa palavra aqui, não amar, é a mesma palavra que está lá em 1 João. É um verbo muito importante, mas ele é usado tanto de maneira positiva ou negativa. Aqui de uma maneira negativa. Mas João não termina aí. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ele desdobra. Então não ame apenas essa estrutura, não se encante, não entrega a sua afeição a esses conceitos que rejeitam e se opõem a Deus, mas nem as coisas que há no mundo. Coisas essas que ele já vai descrever. Antes ele vai dizer algo muito importante. Não ame essas coisas. O que acontece? Naqueles dias, a igreja não estava passando por perseguições. Era um tempo de relativa paz e tranquilidade, os anos 85, 95, onde se pressupõe que João escreveu essa carta. Não havia uma perseguição contra a igreja. E isso é muito perigoso e terrível para a igreja. É um perigoso inimigo. Por quê? De uma certa maneira, a igreja e aqueles leitores estavam tentando se ajustar, se adequar às coisas do mundo, para de alguma maneira ser aceito pelo mundo e não ter confusão com o mundo. É que um falso mestre esses dias estava propondo alterações na Bíblia para que a igreja pudesse, para que a Bíblia ou a igreja pudesse ser mais aceita no mundo, se parecesse mais com o mundo. Mas só que ele não entende que essa conversa começou lá no Jardim do Éden já. Não é uma novidade que ele trouxe. Porque ali no jardim, o nosso inimigo disse assim: é assim que Deus disse? Vamos dar uma melhorada no que Deus disse, né? E esse é o grande perigo. Não ame o mundo e nem as coisas. Não comece a gostar. Essa é outra palavra muito parecida, né, que nós achamos que ela é um pouco menos significativa do que amar. Na Bíblia, alguns estudiosos fazem diferença, mas não existe diferença entre amar e gostar. Uma diferença significativa. Eu gosto muito disso. Não, você ama isso. Elas são muito parecidas. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Essa foi a ordem geral. E João vai tratar disso, desses amores, de um amor muito perigoso, de desejos. E João está alertando. E veja a primeira implicação, a primeira consequência, a primeira realidade terrível que existe. Vamos ler de novo? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém, aqui a ideia é, no caso de, se estiver acontecendo, e provavelmente estava acontecendo, essa estrutura
na gramática grega, está a ideia de uma possibilidade que pode realmente estar acontecendo. Às vezes existe uma outra estrutura, é encantador você ver isso, né? Só que quebra a tua cabeça. Os escritores bíblicos, eles usam de uma possibilidade, mas que é de impossível dela acontecer. Aqui é de uma possibilidade que realmente pode acontecer. E isso muitas vezes é quase, não é quase, né? Não é que é impossível, é muito difícil de comunicar. A mesma maneira a palavra amar aqui. É um verbo agapau, que normalmente é definido como o amor de Deus. Mas aqui ele está dizendo de uma maneira negativa, não é o amor de Deus. É um amor totalmente contrário a Deus. Mas é a mesma palavra. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui o sentido do amor do Pai, pelo contexto, significa o amor a Deus. Não é o amor de Deus por você. Porque ele está comparando dois amores. Amar ao mundo e amar a Deus. O que João está propondo? Não existe compatibilidade entre esses amores. O amor a Deus é exclusivo, não é inclusivo. Ele é exclusivo. Amar a Deus é somente a Deus. Não se pode dividir, não se pode administrar. E amar a Deus e ao mundo, eles são incompatíveis. Não se mistura. É uma contradição. Amar a Deus, amar o mundo significa viver, entregar o seu coração segundo princípios mundanos. Princípios que excluem, rejeitam, que se opõem a Deus. E ao mesmo tempo você diz que ama a Deus, teu coração é devotado a Deus, que o seu tempo, sua energia, a sua afeição, seus anseios são por Deus. Não existe. Eu minto, eu vivo mentindo, mas amo a Deus de verdade. Eu falo mal, eu adoro falar de alguém, mas Deus é tão bom. É uma contradição. Afora o cinismo, isso é algo perturbador. E esse princípio, esse conjunto, essa estrutura mundana, admite que é até possível você se relacionar com Deus e sendo perfeitamente mundano. Você estar num culto, numa cerimônia religiosa, mas mesmo assim você é um homem mentiroso, desonesto, infiel. Mas não, você tem a sua religiosidade, você tem a sua relação com Deus. Deus diz na sua palavra que isso é impossível. Oi? É uma hipocrisia, é cinismo, é uma impossibilidade. Isso não existe, não se mistura. É demoníaco essa pretensão, viver. Alguém que está absorvido pelas perspectivas do mundo, evidentemente não tem amor pelo Pai. O amor ao mundo, viver comprometido com esses valores mundanos, não somente compromete, corrompe, torna falso, superficial, frágil, na verdade expulsa Deus da tua vida, é uma impossibilidade. O amor a Deus não está em você. Se alguém ama, no caso na possibilidade de que alguém que está se interessando e se envolvendo, levando essa vida mundana, e ao mesmo tempo acha que está amando a Deus, mentira! Isso não existe.
É um ou o outro. Só há espaço para um amor, porque eles são completamente opostos e distintos. A sua essência, a sua natureza, e João está mostrando a essência desses amores, são completamente diferentes, eles não se misturam. Você já tentou misturar água e óleo? A gente já tentou, né? O que acontece? Separa, nunca mistura, porque a natureza deles é completamente diferente. A estrutura molecular, a sua densidade, a sua viscosidade, e vai por aí afora, impede qualquer possibilidade de mistura. Existe uma música, eu gosto muito dela. Ela diz assim: se ele não for o primeiro, no trono do viver, só existe lugar para um. Lugar de quem governa o teu ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se Deus não governa a sua vida, se você não ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com a razão, tudo não passa de uma ilusão. Você está amando. Essa competição de amores querem disputar o teu coração. É impossível. Aqui está a primeira, então, realidade e consequência de alguém que ama o mundo e supõe e pretende que pode amar a Deus ao mesmo tempo. O mundo propõe isso. E por que eu proponho? Porque é enganoso e falso. E vai te fazer descansar e tranquilizar. O mundo diz que é possível. A palavra de Deus diz que isso é impossível. A natureza do nosso Deus, a natureza da vida cristã, impossibilita que se ame o mundo, que você se afeiçoe, que você entregue o seu coração, o seu tempo, seus recursos, seus desejos. É impossível. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Observe que aqui há muitas palavras negativas nesse pequeno texto. Não ameis, o amor do Pai não está nele. Essas coisas não procedem de Deus. Finalzinho do versículo 16. João está dizendo não. Não é possível. Não existe. E então, no versículo 16, João vai explicar. Por quê? Se alguém ama o mundo, por que o amor do Pai? Porque é impossível ele crer que ama a Deus, amando o mundo ao mesmo tempo. Então, por que sempre que você, não vou dizer sempre, mas muitas vezes que você ler na Bíblia essa palavra por quê, preste atenção, grifa ela, porque está indicando alguma razão, alguma motivação. Aqui no caso é razões. João vai explicar por quê que é impossível esses dois amores se misturarem. Na verdade, eles não se misturam. Se você ama o mundo, é impossível você amar a Deus. Não existe um amor verdadeiro a Deus, limpo e santo. Não existe. Por quê?
tudo que há no mundo. A palavra aqui, tudo, é pan. Você já ouviu essa palavra, não viu? Panteísmo, pan-americano. O que são jogos pan-americanos? É aqueles jogos olímpicos de todas as nações da América. Pan-americano. Panteísmo. O que significa? É uma cultura, uma linha religiosa que diz que tudo é Deus. Você é Deus, a formiga é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. A natureza, a criação, tudo é Deus. A Bíblia diz que tudo é criação de Deus. São coisas bem diferentes. Mas nossa pregação não é sobre essas coisas. Tudo é muito abrangente. Mas o que João está dizendo, o que compõe essa estrutura que se opõe a Deus, o mundanismo, as coisas do mundo, não são aproveitáveis, não são verdadeiras. E João então vai partir dessa expressão, tudo que há no mundo, logo a seguir ele vai particularizar. E vai descrever e vai nos deixar mais claro essa relação que existe entre o amor e os desejos. A palavra de Deus nos mostra que é uma relação direta entre o amor e os desejos e a vontade. João então está dizendo que essas coisas, essas condições que existem no mundo não devem ser amadas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo. Então agora ele vai dizer, primeiro ele falou, olha, se alguém ama o mundo, é impossível amar a Deus. Agora ele está dizendo, se você ama as coisas do mundo, porque foi o que ele declarou no primeiro versículo, elas não devem ser amadas. Ela não deve tomar lugar no seu coração. Não deve ser ali motivo do seu interesse e envolvimento. Não pode estar nessas coisas. Porque é isso que o mundo tem a oferecer. Um escritor resumiu assim: aqui estão duas cobiças. Na versão mais atualizada está concupiscência. É uma palavra muito difícil e nós não usamos isso. Nós já vamos passar ao significado dessa palavra. Uma delas é cobiça. São duas cobiças e uma vaidade. Duas depravações procedentes de necessidades e uma das posses. O desejo ímpio das coisas que não se tem e o orgulho ímpio por coisas que se tem. Charles Dodge, um teólogo muito conhecido, disse assim: são os desejos sórdidos, valores falsos movidos pelo egoísmo. Então João vai descrever que coisas são essas e vai nos ensinar como avaliar essas coisas. Então ele coloca, o desejo, a ambição. Como é que está na NVI? NVI acho que é desejo. É desejo, Lucas? Desejo. João vai estabelecer então. E assim na nossa vida, o amor e os desejos. Há uma relação imediata. É assim na nossa vida. João está dizendo, são coisas da nossa vida. Essa palavra que é usada aqui para desejos é uma palavra muito importante em todo o Novo Testamento. Ela ocorre pelo menos 38 vezes no Novo Testamento. 3 vezes ela é usada de maneira positiva. E nas outras 35, de maneira bem negativa. Essa palavra ela tem a ideia de desejo forte, intenso.
às vezes até desenfreado, compulsivo, mas também tem a ideia de anseio, de desejo. Outros versículos, ela é traduzida como ambição, paixão, cobiça. É bem extenso o significado dessa palavra. Por exemplo, apenas um exemplo. Em Lucas 22:15, Jesus usou essa palavra, mas de maneira positiva. Ele disse assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa. Na verdade, aqui é a mesma palavra, é quase um trocadilho. Desejei desejosamente, ou ansiei ansiosamente, ou seja, era um desejo profundo e intenso do coração dele. Eu quis muito, desejei muito, eu quis muito estar com vocês nesta última Páscoa. Eu queria muito. E nós não usamos isso? Eu quero tanto. Não é assim que a gente canta? Não tem essa música? Aí, Alice, não é bem antiga, né? Vocês não viram essas músicas, né? Eu quero tanto. É desejo. As afeições. As afeições do nosso coração, as coisas que amamos, as coisas que desejamos, fazem parte do nosso viver. Nossos anseios, nossos desejos, de alguma maneira, são a força motriz em tudo o que fazemos. Toda pessoa, qualquer pessoa, todos nós aqui temos desejos, temos anseios profundos no nosso coração. O problema muitas vezes e aqui que João então vai nos alertar sobre isso, é que muitas vezes cremos e pensamos que esses anseios e desejos e a satisfação deles vai nos trazer realização. Lá em Marcos 4,19, essa palavra é usada na parábola do semeador. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra e a tornam infrutífera. Aqui é essa mesma palavra que João está usando aqui para desejos da carne e desejos dos olhos. Esses anseios por outras coisas. É aquilo que começa a dominar e a controlar a sua vida. É aquilo que você persegue e você compromete o seu tempo e às vezes até seus valores para conquistar e ver de alguma maneira aquilo realizado ou para satisfazer o objeto do seu amor. Por isso você deve estar perguntando, mas então, Joel, todo anseio é adequado? Não. Mas tem anseios e desejos que são bons? Tem. Porque Deus nos fez assim. Você que é casado, você não deseja a sua esposa? Não deseja seu marido? Deseja. Porque você foi feito assim. Você é atraído, você entrega a sua afeição e o seu amor. Porque você deseja. Porque você ama. Percebe a relação? Todo desejo é adequado? Não. Desejar a mulher do próximo é bom? A Bíblia diz que nananina não. Mas isso acontece? Acontece. Deus já falou isso lá 1500 anos antes de Cristo, quando Ele deu os mandamentos, as 10 palavras, na verdade, está escrito assim, ao povo de Israel: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás, não cobiçarás as coisas dele, e assim por diante. Então essa palavra é uma palavra muito importante. Mas normalmente o teu significado é pesado.
antes de eu ler alguns versículos, a segunda pergunta que você deve estar fazendo, mas nossos desejos são sempre errados? Não, não são sempre errados. Existem desejos bons, desejos maus. Ou quando é que então, a outra pergunta que você deve fazer, de que maneira então um desejo torna-se um desejo mau? Esse desejo que João vai descrever aqui, desejo intenso da carne e dos olhos. Quando é que isso acontece? Mas voltando a essa palavra desejo na Bíblia, veja de que maneira ela é usada basicamente. Eu vou ler alguns textos para você. Efésios 2:3 diz assim: anteriormente, ligou para mim aí alguém? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne. A palavra vontade significa desejo também. Isso aqui é muito importante. Guarda isso aí, põe no cabide, né? É muito importante para a compreensão do texto aqui. Seduzem o que estão... já estou trocando. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Em 2 Pedro 2,18 diz assim: pois eles, os falsos mestres, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne. Aqui está um pouco da essência dessa palavra, desejo libertino, ou seja, totalmente livre, não há limites para a expressão, a satisfação desses desejos. É algo que não tem controle, algo que não tem limites, que não tem regras. Outro texto é Tito 2,12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Aqui foi traduzido como paixão. Tito 3,3 diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Tiago 1,14, outro sentido: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. É a mesma palavra, a palavra cobiça é essa palavra que é traduzida aqui por desejos ou concupiscência. Essa palavra está descrevendo, né, na verdade a palavra, essa expressão, desejos da carne, essa natureza caída e pecaminosa, inclinada para o mal, que repudia e rejeita a Deus. Não é que ele rejeita a Deus, mas rejeita o ordenamento, as regras, os princípios de Deus. Ele quer Deus, mas ele quer do jeito dele. Ele quer continuar vivendo do seu jeito. E João está dizendo, se alguém ama o mundo, o amor a Deus não está nele, é impossível. Todo desejo, o desejo em si nem sempre é pecaminoso, mas pode tornar-se pecaminoso. Alguém desejar casar, não tem problema nenhum. É um anseio legítimo, ordenado por Deus. Mas pode se tornar pecaminoso se, de repente, a pessoa não casa e ela se volta contra as pessoas, ela se volta contra a família, contra Deus, e desenvolve às vezes uma vida permissiva, e se entrega a qualquer amor, mas nunca conseguindo o amor, ou despreza qualquer relacionamento, ela está magoada. O desejo de ter um filho, mas isso não é possível, e você se revolta contra Deus. Por que Deus me fez assim? Por que eu não consigo? Então um desejo bom, legítimo, natural, pode se tornar sim um desejo da carne. Quando aquilo então toma a proeminência e controle sobre a sua vida, e uma vez não satisfeito, você se frustra e se enraivece, e a sua vida se torna amarga, porque o objeto do seu amor, daquilo que você gosta, do seu anseio, não foi alcançado, não há gratificação, não há realização, você se frustra. Um desejo em si não pode ser moralmente correto. O desejo não pode ser moralmente errado em si,
mas se ocupa por eminência e controle, porque ali você vê a razão do seu sucesso, do seu significado como pessoa, da sua aprovação diante da sociedade, e assim você busca essa aprovação, esse reconhecimento, e aquilo se torna a força motriz, aquilo que você deseja na sua vida, o corrompe. E então essa natureza desses desejos, desses anseios, das nossas necessidades, muitas vezes nos causam perplexidade e confusão. Poxa vida, será que isso é bom, não é? Quando que se torna errado? Por isso, quão importante é a palavra de Deus a nos mostrar com clareza a fonte, a qualidade, a natureza, a essência. Ontem um irmão, eu encontrei ele no supermercado, ele estava comprando água mineral. Eu não compro determinada marca, né? Porque é aqui de Curitiba, quando dá enchente, a fonte está bem distante, mas quando dá enchente, ela se contamina. E eu tenho dúvida quanto à qualidade dessa árvore, dessa água. É disso que a palavra de Deus então nos torna claro. A essência, a natureza, a origem, o conteúdo desses desejos e as suas próprias consequências. Uma consequência, João já falou. Se você tem esses desejos, você é controlado, é impossível você dizer que ama a Deus. Você pode até afirmar, como João vem falando, eu estou na luz, se dissermos que não temos pecado, aquele que diz isso, aquele que diz aquilo, sim. João está dizendo, olha, o que as pessoas dizem não é importante. E João nos mostrou que aquilo que se diz precisa ser comprovado por ações. Você diz que tem comunhão com Deus, então você está vivendo como Jesus. Porque aquela afirmação deve vir acompanhado de um fato, de uma realidade. Você tem comunhão com Deus? Então eu pressuponho que você está vivendo como Jesus. A palavra então nos dá essa direção. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus criou o homem para ter relação com Ele, relacionamento com Ele, para amá-lo. Deus criou o homem com desejos, com necessidades. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, quando o ser humano, o primeiro casal, se rebelaram contra Deus, pelo engano, pela desobediência, nossos anseios e nossos desejos foram desfigurados. E o ser humano então começou a buscar a satisfação desses anseios, dessas afeições, desses amores que ele tem no coração, a parte de Deus, ou contrários a Deus, a ponto de um dia um dos profetas dizer: o coração do homem é o mais enganoso do que qualquer outra coisa, é uma doença incurável, quem pode compreendê-lo? Numa versão está escrito: desesperadamente corrupto é o coração do homem. Assim, a alegre comunhão com Deus que deveria refletir ao nosso Deus por meio da adoração, da comunhão com Ele, do trabalho, dos relacionamentos no casamento. Todas essas coisas foram distorcidas e corrompidas pela humanidade rebelde. As suas intenções, os seus desejos se tornaram mal. Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Os desejos, os anseios com os quais Deus nos fez e as nossas necessidades deixaram de ser fonte de alegria e obediência e se tornaram uma armadilha.
que traz o pecado, o engano, a tristeza e finalmente nos leva e nos distancia do ser mais maravilhoso, gracioso e amoroso do universo, o nosso Deus. Tive medo. Lembram-se quando Deus se aproxima de Adão e Eva? O que ele fala? Tive medo e me escondi. Nossos desejos foram infectados. Abandonamos a Deus e Ele se volta à satisfação desses desejos e anseios, se voltam para dentro de si mesmo. E ali o homem busca a sua própria glória, gratificação e realização em seu próprio reflexo, confiando no seu entendimento e nos seus desejos. Por isso Salomão disse: não se apoie no seu próprio entendimento. Isso é trágico, pois mesmo desejos bons, desejos desejáveis, realizações, quando elas são feitas sem visar a glória de Deus, sem os propósitos de Deus, são ruins. Por exemplo, há pessoas que fazem o bem, ajudam as pessoas e dedicam a sua vida a isso, e esperam alcançar a vida eterna e a salvação através das boas obras. Adianta? Era um desejo bom? Foi sacrificial? Abriu mão de tudo para no final descobrir o quê? Que foi um desejo mau, porque não se conformou à vontade de Deus, aos critérios de Deus. Foi uma expressão da sua natureza rebelde, autônoma de Deus. Não era era um desejo que aparentemente o mundo ganhou muitos prêmios, o Prêmio Nobel da Paz, mas não adiantou nada no final. Você percebe como os desejos no mundo, eles são enganosos, a ponto de distorcer até as coisas boas. Por quê? Porque mantém a pessoa longe de Deus, mantém a pessoa enganada com relação a Deus e aos seus propósitos, e não se submetem aos comandos e às ordens de Deus. Na verdade, acabam sendo mais uma expressão de rebeldia e autonomia com relação a Deus. Assim, por mais que a gente procure reformar os nossos desejos, se não houver a intervenção direta e imediata dele em nosso coração, pela palavra e pelo Espírito, nossos desejos permanecerão irremediavelmente danificados, distorcidos, corrompidos. Serão desejos danosos, enganosos e finalmente cheios de ilusão. E João então vai descrever e diferencia os desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Mas isso vai ser numa outra ocasião. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. A ordem é clara. E ela nos impede, nos impossibilita de expressar um verdadeiro amor a Ti. Se imaginamos que o nosso coração pode ser dividido com outros amores, isso não é possível, Senhor. As coisas que estão no mundo, no mundanismo, essas coisas que descartam a Tua pessoa, as Tuas regras, os Teus mandamentos, são inúteis.
muito perigosas e perniciosas. Nos iludem porque às vezes até causam uma gratificação, um prazer, nos traz bons sentimentos, mas é terrível porque anula e afasta o Senhor. Não podemos te amar dessa maneira, e o Senhor não quer ser amado dessa maneira. Então nos ajuda, Pai, a compreender, a voltarmos para nós mesmos, para o nosso coração, e avaliarmos esses desejos e anseios. Muitos deles são bons, naturais até, mas de que maneira eles nos aproximam mais de Ti? De que maneira esses desejos e anseios vão nos tornar mais parecidos contigo, vão trazer bênção, não somente na nossa vida, mas nas pessoas com as quais convivemos. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse discernimento, essa compreensão. E obrigado porque a Tua palavra, o Teu Espírito nos ajudam nessa caminhada, nesse crescimento. O Senhor é muito bom. Nós te louvamos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, próximo estudo, a gente vai continuar então, terminar aí os próximos 2 versículos aí, tá bom? Um bom domingo, né? Um bom almoço. Eu sei que você está desejando muito aquela lasanha, está desejando aquele hambúrguer da noite, né? É muito bom. Deus abençoe a vida de vocês.